O freio do seu Nissan Kicks não costuma falhar de uma hora para outra. Antes de chegar a uma situação realmente perigosa, ele quase sempre dá sinais. Um chiado que aparece nas primeiras frenagens do dia, uma vibração no pedal, o carro puxando levemente para um lado ou aquele ruído metálico que muita gente tenta ignorar por semanas. O problema é que, quando o som fica claramente metálico, a economia já pode ter virado prejuízo. A pastilha pode ter acabado, a base de metal começa a tocar o disco e uma manutenção relativamente simples passa a envolver discos danificados, desgaste irregular e uma revisão mais ampla do conjunto. A troca de pastilhas de freio no Nissan Kicks parece um serviço direto. Tirar a roda, remover as peças gastas, colocar as novas e seguir viagem. Mas é exatamente essa aparência de simplicidade que cria os erros mais caros. Pastilha não é uma peça isolada. Ela trabalha junto com o disco, a pinça, os pinos guia, o pistão, o fluido de freio e até o modo como o carro é usado. Se uma dessas partes não estiver funcionando como deveria, colocar pastilhas novas pode apenas esconder o defeito por pouco tempo. O Nissan Kicks é muito usado em ambiente urbano, onde o freio trabalha o tempo inteiro. Para em semáforo, avança alguns metros, freia de novo, enfrenta trânsito pesado, lombadas, corredores de acesso, garagens e, em alguns casos, trajetos com descidas longas. Esse uso pode consumir as pastilhas mais rapidamente do que uma viagem tranquila em estrada. Por outro lado, não existe uma quilometragem universal que determine a troca. Dois carros iguais com a mesma idade podem ter conjuntos de freio em estados completamente diferentes. Um roda leve em rodovias, outro transporta passageiros, enfrenta congestionamento diário e recebe frenagens bruscas. A diferença aparece no desgaste. O primeiro ponto é separar os ruídos que exigem atenção dos ruídos que nem sempre significam fim de vida. Um chiado leve depois de chuva, lavagem, ou após o carro passar a noite parado, pode surgir por uma camada superficial no disco. Em muitos casos, desaparece após algumas frenagens suaves. Uma pastilha recém-instalada também pode fazer algum ruído durante o período inicial de adaptação ao disco. Isso não é o mesmo que um barulho forte, constante e áspero, que muda conforme a velocidade da roda ou se transforma em raspagem de metal. Quando há ruído metálico ao frear, a hipótese mais preocupante é o contato entre a estrutura metálica da pastilha e o disco. Nessa fase, continuar rodando não é uma forma de aproveitar até o fim. É uma maneira de riscar profundamente a superfície do disco e reduzir a qualidade da frenagem. Além do custo, existe uma questão de comportamento do veículo. A resposta ao pedal pode mudar. O carro pode exigir mais distância para parar, e o sistema pode aquecer mais do que deveria em uso intenso. A vibração também merece interpretação. Se o volante ou o pedal vibra quando o motorista freia, não se deve assumir automaticamente que basta trocar as pastilhas. Muitas vezes, a origem está no disco, que pode ter irregularidades, desgaste desigual ou variações na superfície. Também pode haver influência de componentes da suspensão, roda ou pneu. Instalar pastilhas novas sobre um disco comprometido pode manter a vibração e ainda prejudicar o assentamento do material de atrito. A pastilha nova não corrige tudo o que está ao redor dela. Outro sinal importante é o veículo puxar para um lado durante a frenagem. Isso não é característica normal do Kicks, nem algo que se resolve simplesmente trocando um jogo de pastilhas sem inspeção. Pode indicar que uma roda está freando mais que a outra, por desgaste desigual, pino guia preso, pinça com movimento limitado, contaminação na pastilha ou outro problema que exige diagnóstico. Em uma frenagem de emergência, esse desequilíbrio faz diferença. Um carro que muda de direção ao frear deixa de ser apenas desconfortável e passa a exigir atenção imediata.
Também existe o caso do pedal baixo, esponjoso ou com sensação diferente da habitual. Pastilhas gastas podem influenciar a percepção do pedal, mas não explicam todos os sintomas. Ar no sistema hidráulico, fluido degradado, vazamentos ou falhas em outros componentes precisam ser considerados. Se o pedal afunda demais, se a luz de advertência de freio aparece, ou se há perda evidente de eficiência, não é prudente tratar o problema como uma simples troca de material de desgaste. Freios são um sistema de segurança. Quando o sintoma ultrapassa o desgaste comum, a avaliação profissional deixa de ser uma conveniência. A confirmação mais confiável vem da inspeção. Pela abertura da roda, às vezes é possível enxergar parte da pastilha externa, mas isso não substitui uma verificação completa. A pastilha interna pode estar muito mais gasta que a externa, especialmente quando a pinça ou seus guias não deslizam livremente. E esse é um detalhe que engana muita gente. Olhar rapidamente uma única face e concluir que ainda dá para rodar pode mascarar um desgaste perigoso no lado que não está visível. O ideal é observar a espessura restante do material de atrito, não apenas a chapa metálica que sustenta a pastilha. Também é necessário comparar os dois lados do mesmo eixo. Desgaste uniforme costuma indicar funcionamento normal, dentro das variações esperadas. Já uma pastilha muito mais fina por dentro ou por fora aponta para um problema mecânico que não será resolvido, escolhendo uma pastilha mais cara. Se a peça está sendo consumida de maneira torta, alguém precisa descobrir por quê. O disco merece a mesma atenção. Uma pequena marca superficial não é necessariamente uma sentença de troca, mas sulcos profundos, bordas excessivas, manchas de aquecimento, trincas ou superfície muito irregular exigem avaliação. Não é seguro decidir somente pelo toque ou por uma foto na internet. Há limites de espessura e critérios técnicos definidos para cada aplicação, e o manual de serviço é a referência adequada. Em certos casos, o disco ainda está em condição de uso. Em outros, insistir nele reduz a eficiência da pastilha nova e compromete a durabilidade do conjunto. A escolha das peças também não pode ser feita apenas pelo menor preço ou pela aparência da embalagem. O Nissan Kicks pode ter diferenças de aplicação conforme ano, versão e configuração do conjunto de freio. Uma pastilha que parece encaixar pode não ter exatamente o mesmo formato, espessura, posição de encaixe ou composto adequado. Antes da compra, a compatibilidade deve ser confirmada pelo veículo e pelo catálogo confiável da peça. É preferível usar uma pastilha de fabricante reconhecido e correta para aplicar a aplicação do que economizar em um componente sem procedência ou com especificação incerta. Isso não quer dizer que a opção mais cara será automaticamente a melhor em qualquer situação. Há compostos diferentes, com comportamentos diferentes de ruído, geração de pó, resposta à temperatura e desgaste. O ponto essencial é que a peça tenha qualidade, origem clara e aplicação correta. Freio não é lugar para improviso, adaptação ou peça quase igual. Há uma regra simples que evita um erro recorrente. As pastilhas devem ser trocadas em conjunto no mesmo eixo. Não se troca uma única pastilha, nem apenas o lado direito ou esquerdo, porque ele parece mais gasto. O eixo precisa frear de forma equilibrada. Se um lado apresenta desgaste muito diferente, isso deve ser investigado, mas a substituição continua sendo feita no par. Colocar uma peça nova de um lado e manter uma peça velha do outro cria diferenças de atrito e resposta que não fazem sentido em um sistema de segurança. Para quem pretende acompanhar o serviço ou entender o que uma oficina está fazendo, a sequência correta importa mais do que decorar ferramentas. O carro precisa estar em piso firme, corretamente apoiado e com a roda removida de forma segura. Não basta confiar no macaco original como único apoio durante um trabalho na região dos freios. Depois de acessar a pinça, o técnico não deveria simplesmente retirar as pastilhas e empurrar o pistão de qualquer jeito.
Primeiro, é preciso observar vazamentos, condição das coifas, movimento dos pinos-guia, estado dos encaixes e desgaste do disco. Os pinos-guia permitem que a pinça se mova de forma controlada para pressionar as duas pastilhas contra o disco. Quando estão ressecados, contaminados ou travados, uma das pastilhas pode continuar encostando mais do que deveria. O resultado é desgaste desigual, aquecimento, cheiro de material queimado e, em situações mais graves, perda de desempenho. Uma pastilha nova colocada nesse conjunto vai se desgastar de novo de forma anormal. É por isso que uma troca bem feita não é apenas substituir peças, é verificar se o mecanismo continua livre e alinhado. O recuo do pistão é outro momento que exige cuidado. As pastilhas novas são mais espessas, então o pistão precisa voltar para criar espaço. Ao fazer isso, o nível do fluido de freio no reservatório pode subir. Se o reservatório já estiver excessivamente cheio, pode haver transbordamento. E se o fluido estiver muito escuro, contaminado ou fora do plano de manutenção, essa observação precisa entrar na conversa. Não se deve abrir o sistema hidráulico sem necessidade, nem misturar fluidos de especificação desconhecida. O objetivo é preservar a integridade do sistema, não apenas acomodar a peça nova. Antes de instalar as pastilhas, as áreas de apoio e os pontos de contato precisam estar limpos e em boas condições. Isso não significa aplicar produto em qualquer lugar. Material de atrito e superfície do disco devem permanecer livres de óleo, graxa, fluido e contaminantes. Uma pastilha contaminada pode chiar, perder eficiência e exigir substituição, mesmo sendo nova. Lubrificantes apropriados, quando previstos, são usados apenas nos pontos corretos de deslizamento e contato, nunca na face que freia. Depois da montagem, há 2 detalhes que parecem banais, mas evitam problemas sérios. O primeiro é garantir a fixação da pinça e dos componentes conforme o torque indicado pelo manual técnico da aplicação. Apertar no sentimento é uma péssima prática. Torque insuficiente pode deixar componente frouxo. Torque excessivo pode danificar roscas e parafusos. O segundo é apertar as rodas corretamente, também respeitando o procedimento e o torque especificados. Uma roda mal fixada ou apertada de maneira desigual não é um detalhe de acabamento, é risco real. A troca de pastilhas de freio no Nissan Kicks só termina depois de uma verificação básica do funcionamento. Antes de sair com o carro, o pedal precisa ser acionado algumas vezes, com o veículo parado, para que o pistão avance e as pastilhas se acomodem junto ao disco. Sair da oficina ou da garagem sem fazer isso pode causar um susto na primeira frenagem, porque o pedal pode estar mais baixo até o conjunto retornar à posição de trabalho. Também é necessário considerar o assentamento. Pastilha e disco precisam criar uma superfície de contato uniforme. Nos primeiros quilômetros, a condução deve ser progressiva, evitando frenagens violentas e repetidas quando não forem necessárias. Isso não significa dirigir sem frear ou fazer uma sequência agressiva de testes em via pública. Significa permitir que o conjunto trabalhe normalmente, com frenagens moderadas, sem provocar aquecimento excessivo logo de início. Frear forte imediatamente após instalar as peças pode vitrificar a superfície da pastilha, gerar ruído e reduzir a qualidade do contato. Depois do serviço, alguns sinais pedem retorno imediato para inspeção. Ruído metálico contínuo, pedal anormal, carro puxando para um lado, cheiro forte de queimado, roda excessivamente quente ou vibração intensa não devem ser tratados como fase de adaptação. Um chiado leve e passageiro pode acontecer, mas sintomas persistentes ou perda de confiança na frenagem não são normais. Se qualquer um deles aparece, o melhor caminho é parar de adiar e avaliar o conjunto. Há ainda uma armadilha comum: esperar obrigatoriamente por uma luz no painel para cuidar das pastilhas.
Nem todo desgaste será indicado da mesma forma, e nem todo ruído vem de um sensor. A inspeção periódica continua sendo mais inteligente do que depender de um aviso tardio. Ao revisar o carro, pedir que a condição das pastilhas e dos discos seja verificada é uma medida simples. Não exige substituir peças sem necessidade, mas impede que o motorista descubra o desgaste apenas quando já existe metal contra metal. A vida útil pode melhorar bastante com hábitos que não custam nada. Antecipar o trânsito reduz frenagens bruscas. Manter distância do veículo à frente diminui a necessidade de parar de repente. Em descidas, controlar a velocidade desde o começo evita sobrecarregar os freios no final. E não transportar peso desnecessário ajuda o carro inteiro, inclusive o sistema de frenagem. Nada disso elimina o desgaste, porque pastilhas foram feitas para se desgastar. Mas faz com que esse desgaste seja mais gradual e previsível. Vale lembrar que nem todo problema na dianteira do carro é pastilha, e nem todo ruído ao frear é disco. Um diagnóstico sério observa o conjunto. Se o desgaste é uniforme, se a pinça se movimenta corretamente, se o disco está dentro das condições de uso, se não há vazamento, e se o comportamento do pedal é normal, a substituição tende a ser um serviço de manutenção rotineira. Quando aparecem irregularidades, a troca deixa de ser o centro da questão e passa a ser apenas uma consequência de algo que precisa ser corrigido. No fim, a troca de pastilhas de freio no Nissan Kicks não é sobre extrair o último quilômetro possível de uma peça barata, é sobre manter a capacidade de parar o carro com previsibilidade, sem destruir o disco e sem ignorar sinais de um defeito maior. Pastilhas compatíveis, substituídas aos pares, inspeção do disco e da pinça, cuidado com o fluido e montagem correta formam um conjunto. Quando esses pontos são respeitados, o freio continua fazendo o que se espera dele no momento mais importante: responder quando você pisa no pedal.